de uma grande empresa colocou um comunicado ao lado do relógio ponto da sua empresa, em que estava escrito que ele comunicava que havia morrido no dia anterior um grande inimigo seu, de cada pessoa que ali se apresentava para matar o corpo. E que o velório estava acontecendo no auditório da empresa. Cada funcionário que lia o comunicado ficava radiante, porque eles afinal iriam descobrir quem era a pessoa que tanto boicotava o seu trabalho, que tanto impedia que a sua promoção viesse, que tanto travava o desenvolvimento do grupo em que o funcionário participava. Em silêncio eles comemoravam e se dirigiam para o local para saber quem que era essa pessoa que tanto atrapalhava o crescimento da empresa. Quando chegaram no auditório, eles viram um caixão aberto e cada qual que se aproximava do caixão saía assustado, porque quando ele olhava para dentro do caixão, ele via a sua imagem refletida através do espelho que estava lá. Isso é o que a gente vê como o nosso maior problema. Quem trava o nosso desenvolvimento não são os outros. Quem trava o nosso desenvolvimento somos nós mesmos. E esse é o tema de hoje. Tantas vezes a gente vem aqui e fala sobre o egoísmo. Tantas vezes a gente ouve palestras que tratam desse assunto. Por que a gente precisa falar tanto disso? Afinal de contas, o que é o egoísmo? Procurando nas obras básicas o significado do egoísmo, o que eles tratavam do egoísmo, o que a gente achou foram várias abordagens. Na verdade, se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver muitos trechos que abordam isso, se não o livro inteiro. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, tem uma parte específica disso, da questão 913 a 917, que trata só sobre o egoísmo. Vejam o quanto é importante a gente pensar, repensar e tentar entender. E é engraçado que na medida em que a gente estuda, alguma coisa diferente a gente encontra sobre o nosso dia a dia. Richard Simonet, o autor desse livro, O Grande Desafio, ele trata desse assunto em duas partes especificamente. Uma delas, ele diz assim: o que é o egoísmo? É o amor na direção errada. Em que direção? Voltada para si mesmo. Eu achei tão lindo isso. Porque na verdade é isso. O que é o egoísmo? O egoísmo é o contrário da caridade. Se a gente quer entender a caridade, a gente tem que entender do nosso lado egoísta. Porque senão a gente não vai compreender. Porque um anula o outro. Então, quando ele coloca assim que é o amor direcionado para o lado errado, ele vem mostrar isso, que a gente coloca o amor voltado para si mesmo. E aí a pergunta vem: não é importante que nos amemos? Amor, sim. O problema é a paixão. E qual é a diferença? Aí a resposta vem: porque há alcoólatras e fumantes experimentam desinibição e euforia, sabem que trazem prejuízo à saúde,
Geralmente sim. Isso é paixão. Pensa no presente. E o amor cuida do futuro. Que lindo, né? Muitas vezes a gente vem aqui falar de autoconhecimento. Quando eu li isso, a primeira coisa que me ocorreu é que eu falo tanto sobre autoconhecimento que a gente pode até confundir, mas a gente não tem que se amar? Você fala o tempo inteiro que a gente tem que se amar. E agora você está dizendo que o egoísmo é o amor direcionado para dentro de si. Quando ele fala da paixão, ele explica isso. Porque amor que é amor pela gente é amor com o próximo. Quando eu me amo, eu amo o próximo. Então não é egoísmo. Porque eu vou me colocar no lugar do outro. Eu vou imaginar o que o outro sente com algo que eu estou dizendo, com algo que eu estou fazendo, com a minha forma de reagir. Eu vou saber que isso interfere no outro, interfere na maneira de pensar. Então, o amor, sim, a gente tem que se amar e muito. Mas o amor de verdade, o amor que Jesus falava. E esse é o contrário do egoísmo. Não cabe o egoísmo nisso. Autoconhecimento, então, é a compreensão desse amor. O egoísmo, ele é encontrado em toda parte. Não tem quem não seja aqui na Terra. Todos nós temos. Dizer que a gente não é egoísta é a gente mentir para a gente mesmo. Por quê? Porque a gente está em aprendizagem. A gente veio para compreender esse amor. O que a gente precisa fazer na nossa caminhada é tentar ser melhor a cada dia. É tentar entender o significado desse amor. Todo mundo, indiferentemente de raça, de condição social, tem sim o egoísmo. E para poder lidar com ele, precisa trabalhar em prol do outro, em prol de si mesmo, desse grande amor. O que a gente observa é que existem muitos níveis desse egoísmo. E o egoísmo é extremamente sutil. A gente às vezes age com egoísmo e nem percebe. E o que é pior, a gente dá a palavra amor para isso. A gente explica que a gente está agindo de determinada forma pelo amor que a gente tem a determinada pessoa. Querem ver um exemplo? Todo pai e toda mãe é egoísta com seu filho. Concorda? Mas pai e mãe não amam? Não é o amor verdadeiro? Não pode ser egoísta também. E eu vou dar um exemplo. Qual é o objetivo principal numa educação para um pai e uma mãe? É fazer um homem de bem. Se tiver no que a gente imagina, das pessoas que estão aqui, eu imagino que seja isso, certo? É fazer com que a pessoa busque a sua felicidade, que possa crescer, concorda? Qual é a mãe que não se desespera quando o filho sai de casa? Qual é a mãe e o pai, porque eu acho que o pai também faz isso, que não fica preocupado quando o filho escolhe uma profissão que eles não consideram tão importante? Isso não é uma forma de egoísmo? Mas eu quero melhor para o meu filho. Eu quero que ele seja feliz. E como ele vai ser feliz nessa profissão? Não, ele tem que ser determinada profissão. Porque o mercado ele é assim. Porque nessa hora a gente entende tudo de mercado. E no mercado ele tem que seguir determinada profissão.
Porque lá ele vai conseguir o dinheiro, e aí vem o bendito dinheiro, que alimenta o nosso egoísmo. Não é verdade? Só é uma ponta de egoísmo. Será que a gente consegue compreender e aceitar as escolhas de cada filho com tanta clareza? Consegue compreender que cada um faz as suas escolhas e que essas escolhas que o filho faz, ou a filha, podem ser diferentes, mas tragam para eles uma felicidade e tornem eles uma pessoa de bem? Então isso é uma egoísmo. Porque a gente não olha para os nossos filhos com os olhos deles. A gente tende a olhar para os filhos com os nossos olhos. E aí outro exemplo importante também. Qual é o jovem que não diz assim: quando eu tiver um filho, eu quero fazer tudo diferente que meus pais fizeram? Que eu não quero errar nisso, nisso, nisso. Não é assim? A gente tenta consertar os nossos pais, mas a gente não pergunta se o que o filho está precisando é desse conserto que eu não consegui resolver com os meus pais. Eu vou tentar consertar. Não tem jeito. Então, eu não estou olhando com os meus filhos com o olhar deles. Eu estou olhando com o meu olhar mal resolvido do passado, com os meus pais. Isso é uma forma de egoísmo. Quem que não tem? Todos nós temos. Então, quando a gente traz aqui o tema o tema egoísmo, é para que a gente possa refletir junto, que a gente possa pensar e pensar várias vezes em ângulos diferentes, porque essa é a nossa função na Terra. Trabalhar as nossas dificuldades, trabalhar os nossos problemas, para que a gente possa realmente evoluir e encontrar o verdadeiro amor que Jesus tanto falava. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se é o Livro dos Espíritos. Ele coloca assim, para vocês verem o quanto é sério, que na questão 913, ele vai perguntar assim, a primeira pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então veja, não tem como a gente não ser egoísta, porque todo mundo tem suas dificuldades, né? Agora, tem como a gente avaliar o tempo inteiro, tem como a gente fazer uma reflexão sobre como está sendo o nosso dia, como eu estou pensando, quando eu estou no Facebook, que tipo de mensagem eu coloco. Será que os meus amigos pensam como eu? Será que eles vão concordar comigo naquilo que eu colocar? Será que eu não vou criar um problema para ele, por exemplo? Né? Não sei. Será que eu posso dizer para determinados amigos, pessoalmente, tudo que eu penso? E tudo que eu penso é uma verdade? É correto? Dizem que lembrei de um livro que eu li, que um sábio foi visitar Buda. Não sei se vocês conhecem essa história, eu até anotei porque eu achei bem bonitinho. Ele foi visitar Buda e disse para o Buda assim: eu vim discutir a verdade com o senhor. E o Buda respondeu: que bom, então não haverá discussão. Porque se é verdade, não tem discussão, né? Cada um tem a sua verdade. Se a pessoa acha que é verdade, isso eu acho bacana, assim, que é o que representa o contrário do egoísmo.
Porque o egoísta é aquele que quer ter sempre razão, que é a sua forma de ver que está correta. E quem tem razão? Quem é que sabe de tudo? Quem é que pode tudo? Não é verdade? Quando Jesus dizia amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem para nós, o que será que ele quis dizer com isso? Será que ele quis falar para nós? Se não era para a gente poder de fato entender esse amor, de poder entender a caridade, o real significado da caridade, ser melhor a cada dia com as pessoas que estão à nossa volta, nossos filhos, vizinhos, amigos, parentes, né? Agora, por que a gente é tão egoísta? Eu achei bacana que ele coloca aqui que o egoísmo, aqui no livro dos Espíritos, que ele coloca que o egoísmo ele é derivado das questões materiais. Ou seja, na medida em que eu me espiritualizar, eu vou deixar de ser egoísta. Por quê? Porque eu vou estar ali. Não é além em termos de evolução, mas eu vou pensar as coisas grandes. Tem um filme que eu assisti, um filme infantil que eu assisti há um tempo atrás, eu não sei o nome, na verdade, que era um elefante, não sei se vocês vão saber, era um elefante que ele faz amizade com uns bonequinhos que tinha numa florzinha, viviam numa florzinha. E só ele escutava. E aí ele tinha que salvar. Aí a história conta que os bichinhos se dão por conta que o mundo deles não é a totalidade, que tem algo além do mundo deles, né? E ele tenta salvar porque na florzinha eles estão tudo em perigo. Ele precisa levar para um lugar seguro onde não morram, né? E eu achei bem bacana porque o que é a realidade? De fato, o Espiritismo ele nos mostra isso. O que é a realidade de vocês? A espiritualidade não é só eu vir no centro espírita e dizer, eu sou espírita. A espiritualidade é a transcendência. É aquele algo mais. Eu acreditar que eu não sou a pessoa que é o centro do universo. É a compreensão da ética. É a compreensão do viver em sociedade. É o transcender a minha realidade. Isso é espiritualidade. E é isso que Jesus dizia, amar ao próximo como a si mesmo. Mas é amor, não é paixão. Porque se eu for fazer com o próximo o que eu faço comigo, eu vou usar da paixão. É amar de pensar no sofrimento que o outro pode ter com determinada palavra que eu possa dar, com determinado gesto que eu possa ter. É pensar qual vai ser o que eu vou fazer para o meu universo com a minha reação. Isso que a gente está conversando aqui, que vocês estão ouvindo eu falar de verdade, eu sei que a cabeça de vocês está pensando um monte de coisa. E talvez vocês não concordem comigo. Que bom que não concordam. Porque é no questionamento, é na troca de ideias que a gente cresce. Se não for discussão, se for diálogo, se for troca de verdade. Porque o egoísta ele discute, ele não dialoga. Ele quer conversar no sentido de convencer o outro que a razão dele está certa. Isso não é diálogo. Diálogo é quando eu abro a minha cabeça para ouvir o que o outro tem a dizer e pensar o porquê que o outro está dizendo isso. O que consequentemente eu vou fazer? Eu vou começar a pensar muitas coisas em relação ao que o outro pensa. Se, por exemplo, eu tiver um desentendimento com um de vocês, eu vou pensar, o que é que levou o meu desentendimento com essa pessoa?
o que eu posso fazer para isso se tornar diferente? Qual é a necessidade da outra pessoa e qual é a minha necessidade? Porque quando eu faço essa reflexão, eu entro na diferença. Eu consigo enxergar que a gente é diferente e tudo bem. Não precisa dar briga por isso. Não tem problema que o outro pense. Cada um tem uma opinião aqui. Já pensou se a gente começasse, todo mundo aqui, no nosso grupo aqui, começasse a discutir um assunto crítico? Quando eu era pequena, eu ouvi que a gente não podia discutir sobre religião, política... Gosto. Hã? E gosto. Eu não gosto não. Futebol. Hã? Futebol. Futebol, isso mesmo. E eu digo, realmente discutir não é sobre esses assuntos, qualquer coisa a gente não pode discutir. Mas dialogar, que legal se a gente puder. Como é bom ver o que o outro sente quando o time ganha e quando o time perde. Como é legal ver o que ele pensa em relação a determinada religião, a como tem que ser a religião. Vê? Qual o problema? Eu citei para vocês aqui Buda, mas eu não sou budista. Mas acho que ele tem coisas extremamente importantes que ele nos trouxe. Como muitas pessoas em muitas religiões. Então, a gente precisa abrir a nossa mente para o outro. Consequentemente, o que vai acontecer? A gente vai relaxar em relação a nós mesmos. Dentro da psicologia, a gente brinca assim, o ego falou. A gente faz essa brincadeira assim, lá vem, tu tem que comprar um carro, um carro grande. Que carro pode ser grande? Uma van? Não, tem uns carros mais chiques. Não sei, eu sou péssima para carro. Mas vamos supor uma van, né? Ele lá comprou uma van para caber ele e o ego dele. A gente brinca. O ego que é a expressão do egoísmo da gente, né? Que a gente tem que sobressair ao outro. Não ao contrário. Não cuidar do outro. Não cuidar da nossa sociedade. Em todos os aspectos a gente tem que tomar cuidado. Às vezes eu vejo as pessoas comentarem coisas que gostariam de fazer em relação à política, à educação, à saúde. E elas não se dão por conta que determinadas reações, elas alimentam as discórdias, sem querer. Por quê? Porque a gente ainda pensa muito pequeno. Todos nós. Então a gente tem que tomar cuidado. E isso se dá refletindo desse amor que Jesus falava. Por que ele nos dizia tanto, amai aos vossos inimigos? Amar ao próximo como a si mesmo. Porque ele sabia que isso é que nos libertaria. Aliás, eu tenho inimigos. Qual é a pessoa que não gosta de mim? Essa é a primeira coisa que a gente tem que se libertar. Porque se eu sei que o que me incomoda no outro é algo que me reflete, por que eu ainda tenho inimigos? Não é para ter. Agora, eu não tenho como resolver o problema da pessoa, o que a pessoa sente a meu respeito, mas eu tenho como não alimentar. Porque se tem algo que me incomoda no outro, como eu sempre digo aqui para vocês, é algo que me reflete. E tem a ver com o nosso egoísmo, com a nossa maneira de achar que tudo tem que ser da nossa maneira. Toda raiva que vocês sentirem, façam uma reflexão. Por que é que eu estou com raiva? E vai dar a raiz do problema do egoísmo. Vai ser, vocês vão justificar, tenham quase certeza que a justificativa vem pelo fato de que vocês querem algo da maneira de vocês e não está saindo da maneira de vocês. Aí a raiva vem.
observar isso. Então, a raiva é um exemplo, mas todo o sentimento de angústia, as depressões que a gente encontra muito por aí, elas são sinais das pessoas não conseguirem olhar para si e ver as suas limitações, as suas dificuldades. E a tendência que a gente tem sempre é de atirar para o outro, sempre empurrar para o outro aquilo que não nos cabe, que a gente não gostaria de ter. Certo? Tem uma parte que do Evangelho fala que eu achei bem bacana. Que ele fala de como a gente resolve, como é que se resolve a questão do egoísmo, como é que a gente estima o egoísmo. Aí ele diz assim, o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-la em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então não é no outro que a gente tem que provocar a mudança, em nós mesmos. O que adianta eu ir para a rua brigar e reclamar pela corrupção se eu sou corrupta? Se eu sonego impostos, por exemplo? Ou se eu não dou um troco quando alguém me dá errado? O que adianta? Não adianta nada. Eu preciso primeiro mudar isso em mim, para que o outro fique com vergonha de fazer isso também. Aliás, no Evangelho coloca, até dá um exemplo nisso, que a gente tem que mudar na gente para que as pessoas da nossa volta sintam vergonha de fazer algo errado. Esse é o exemplo. E essa é a mudança que a gente pode provocar na gente e na sociedade. Que tenham todos e todas uma semana de muita paz, muito amor. Até a semana que vem.